Qual foi o melhor time do mundo? Santos ou Real Madrid? Eu acho que era legal o futebol descobrir e dizer. Mas nós brasileiros sempre afirmamos categoricamente que era o Santos, nunca discutimos isso, essa coisa toda. E eu começando a olhar, acompanhar melhor os dados dos outros clubes na Europa, ler e tal, eu descobri que o grande mito europeu é o Real Madrid do final da década de 50, da metade do final da década de 50. Como o Santos, aí começaram a aparecer algumas coincidências interessantes, né? Os dois times de branco, tem 2 anos ali que mais ou menos coincide, o grande time do Santos e o grande time do Real jogaram mais ou menos a mesma temporada, do finalzinho dos seus 59, 60, né? Então era um time que estavam sincronizados historicamente, portanto teriam testemunho, teriam pessoas que viram essa coisa que podiam tirar essa tema. Eu resolvi levantar a questão sabendo que a questão no Brasil seria complicada. Por quê? Porque, evidentemente, os brasileiros estão envolvidos com o Santos, tem na memória muito presente o time do Santos, um time de lendas, de mitos, essa coisa toda. Se ainda não chegou às ruas, o assunto mexeu com a memória e com o coração de alguns jornalistas. E não demorou muito para que na mesma página do Caderno de Esportes da Folha, Silvio Lancelotti entrasse na polêmica. O Santos tinha Pelé, e quem teve Pelé foi o melhor, ponto. É certo que lá pelos idos do final dos anos 50 e o começo dos 60, Real Madrid e Santos dividiam a primazia de ser o melhor do mundo. O Real Madrid foi o primeiro time a conquistar o Mundial Interclubes em 1960. O Santos ganhou por 2 vezes, em 62 e 63. Mas nos campeonatos continentais, a balança pende para o lado do time espanhol. O Real ganhou 6 títulos da Copa dos Campeões da Europa, em 56, 57, 58, 59, 60 e 66. O Santos venceu apenas 2 taças Libertadores de América, em 62 e 63. Porém, o que parece ser o centro da polêmica está na qualidade dos jogadores que atuaram nos 2 times. Uma das melhores formações do Real Madrid é a equipe campeã mundial. Domínguez, Marquitos e Patin, Vidal, Santamaría e Zarraga, Canalho, Del Sol, Di Stéfano, Puskás e Rento. Com este time, o Real arrasou o Eintracht Frankfurt na final da Copa dos Campeões em 60 por humilhantes 7-3. Mas o Santos contra-ataca com 11 jogadores que os deuses do futebol vão abençoar para sempre. Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Por causa deles, ninguém vai se esquecer daquela noite mágica em 1962. No Estádio da Luz, em Lisboa, o Santos ganhou seu primeiro título mundial, goleando por 5-2 o time do Benfica. Para Pelé, invade pelo comando, atenção, gol! Sensacional o gol de Pelé, uma joia! Os números e o futebol maravilhoso dos 2 times fazem com que a velha chama permaneça acesa e continue esquentando a polêmica. O Santos era um time que corria riscos. O Santos topava viajar o mundo, treinando no avião, no corredor do hotel, atuando em gramados carequíssimas, fazendo 10, 12 gols, deixando o adversário marcar também para alegrar a torcida em nações da África, nações da Ásia. Enquanto que o Real Madrid, oficialmente, só uma vez teve, digamos, a ousadia de sair das suas plagas e desafiar uma equipe de outro continente, quando veio a Montevidéu para enfrentar o Peñarol na primeira das Copas Mundiais Interclubes, desesperadamente na retranca. O Real Madrid veio aqui para ficar no 0-0 contra o Peñarol. Eu acho que a estatística já demonstra a superioridade do Santos. Eu não quero tomar a posição do Real Madrid, embora eu tenha quase que me forçado a tentar fazer uma espécie de outro lado,
porque se fala do Santos de uma maneira muito... que é um time que eu gosto, e se eu chegar à conclusão que é o Santos o melhor, tem dúvida nenhuma, vou escrever, o Santos realmente é melhor. Por enquanto eu estou procurando argumentos e estou tentando ouvir. Até hoje, o Real Madrid é o time com maior pontuação, 227 pontos, na Copa dos Campeões da Europa, do critério usado pela UEFA. Tá? Depois dele vem o Benfica com 173, quer dizer, você imagina, quase 50 pontos de diferença. Quer dizer, só com essas conquistas dos 5 anos da década de 50, né, e mais uma depois na década de 60. Então, quer dizer, não é um time para brincar. E eu acho que a gente no Brasil deveria fazer justiça a 2 jogadores, ao Puskás, que tem poucos jogadores que fizeram uma Copa do Mundo e ele fez uma Copa do Mundo, né? O Maradona e ele praticamente são jogadores que sozinho quase que fizeram uma Copa do Mundo, e ele, a seleção húngara é maravilhosa, mas o Puskás estava muito acima da seleção, no modo de entender. E principalmente é o Di Stéfano, que no Brasil não é um jogador muito lembrado, não é um jogador que se fala muito dele, e tudo que se sabe do Di Stéfano é que ele é uma maravilha, certamente um dos maiores jogadores do mundo, e que não entra quase que em nenhuma seleção de todos os tempos. Quando você faz, o Di Stéfano é um jogador que passa batido. Milton Neves, o homem do terceiro tempo da rádio Jovem Pan, é um santista assumido. Durante a Copa do Mundo em 1994, ele conheceu e entrevistou o legendário Alfredo Di Stéfano, o grande astro do Real Madrid. Ô Milton, da entrevista que você fez com Alfredo Di Stéfano, quando você cobria a Copa de 94 nos Estados Unidos, ele chegou a te responder quem que era o melhor, Santos ou Real Madrid? Não, ele não respondeu. Ele disse que eram 2 grandes equipes, aquele negócio todo. Aliás, vamos ouvir o próprio Di Stéfano, vamos ouvir o que ele fala, porque assim a gente até mata a saudade mostrando aqui pro amigo da cultura como é que fala o Di Stéfano. É difícil entender, hein? Ele que tá muito chato, muito ranzinza, mas é uma figura maravilhosa. Então vamos falar por equipes. Quem era melhor, Santos ou Real Madrid? O Santos de Pelé ou Real Madrid de Di Stéfano? Não sei, não le posso contestar isso porque nós não hacemos... Di Stéfano diz que Santos e Real Madrid foram 2 grandes times e que cada um viveu sua época. O craque argentino não deu o braço a torcer nem mesmo quando Milton quis saber quem foi o melhor jogador do mundo, Pelé ou Di Stéfano. Sem nenhuma cerimônia, ele responde que os 2 foram maravilhosos. Quando Pelé jogava em Santos era maravilhoso. E quando Di Stéfano jogava no Real Madrid era maravilhoso. Ainda durante a entrevista, Alfredo Di Stéfano tocou em outra polêmica do futebol. Ele negou que tivesse boicotado Didi quando o brasileiro jogou ao lado dele no Real Madrid. Di Stéfano elogia o futebol genial de Didi, mas aponta a lentidão do brasileiro como o principal motivo do fracasso de Valdir Pereira no futebol europeu. Era jogador de uma classe extraordinária, mas com uma lentitud famosa. A verdade é que a disputa é confirmada tanto por Didi quanto por Di Stéfano. E o boicote existiu mesmo, mas dos 2 lados. Às vezes com o Di Stéfano, às vezes eu limpava a jogada, às vezes demorava a limpar a jogada para ele. Então dificultava muito, porque ele era um finalizador, eu criava as jogadas para ele. Então eu acho que Di Stéfano ficou ainda mais ciumado por isso, né? Porque algumas vezes ele dependia de um passe meu. E quando eu sentia que o Real Madrid precisava ganhar e tudo, eu fazia tudo para que o Real Madrid ganhasse, né? Aí você lançava o Di Stéfano? Lançava ele toda hora para que ele era um excelente finalizador. E quando o jogo estava ganho? Aí eu procurava, então, ajudar um pouco mais o Puskás, o Rento, né? Porque eram bons amigos, né? O mundo de Santos e Real Madrid era habitado por notáveis estrelas. E muito por causa delas é que a polêmica surgiu. A comparação entre os 2 era inevitável. Alguns são movidos pela paixão para escolher o melhor time do mundo. O Santos foi não apenas melhor do que o Real Madrid, como melhor do que o Ajax, melhor do que o Milan, melhor do que o Peñarol. O Santos foi o melhor time de futebol em todos os tempos. Gilmar, Lima, Mauridal, Musita e Calvé. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Melhor jamais, impossível haver o melhor time de clube do que esse. Não houve e não haverá, porque não vamos ter o novo Pelé.
Apenas por isso, por esse detalhe que acaba com qualquer discussão. Porque o Maradona monumental, no caso da carreira, mas nós vamos ter o novo Maradona. De 100 em 100 anos teremos o novo Maradona. Já o novo Pelé, só de nunca mais e nunca mais. Santos. Real Madrid talvez fique num bom terceiro ou quarto lugar. Mas o Real tinha um time muito bom, jogadores excelentes também. Nossa, um time maravilhoso, com o Di Stéfano, teve o Santa Maria, uruguai, o goleiro Domingues, tão mal falado aqui pelo Flamengo no Rio de Janeiro, o nosso Canário, Del Sol, Gento, Lépido, Gento, ponta esquerda. Quer dizer, jogadores monumentais. O Real Madrid foi fantástico, mas o Santos foi bem melhor. O Gento você conheceu? Olha, em relação ao Gento, eu não conheci o Gento não, mas na Copa de 90 na Itália, eu estava em Roma e eu sou muito amigo do Sormani, antigo ponta do Santos, que jogou no Santos, no 15 de Jaú, no Mantova, jogou no Napoli e fez um sucesso danado no Milan. E a filha do Sormani é secretária do Schellinger, célebre zagueiro da seleção da Alemanha, então ocidental. O Schellinger jogou no Milan há muito tempo e hoje reside em Milão. E nós fomos no final de semana até Milão visitar a filha dele, batendo um papo lá com o Sormani, ele conversando muito com o Schellinger, que falava um sofrível espanhol. Chega o Santa Maria, zagueiro uruguaio, que jogou com tanto tempo, hoje técnico, se não me engano, e fez tanto sucesso lá na equipe branca do Real Madrid. E conversa vai, conversa vem, o Santa Maria me contou uma história interessante, dizendo que o Gento, ponta esquerda, o mais rápido dos pontas na história do futebol do mundo, né? De vez em quando a gente vê essas imagens, e hoje aqui podemos ver, o Gento que ele já era muito rápido e ele tinha uma estratégia para ficar mais rápido ainda, que 2, 3 quarteirões antes de chegar no estádio, ele pedia para o motorista parar, ele descia do ônibus e caminhava 2, 3 quarteirões até o estádio, onde ia acontecer o jogo do Real, caminhando, calçando sapatos de ferro. Porque assim o pé dele ficava bem pesado e lá no vestiário ele colocava a chuteira e se sentia mais leve ainda. Você pode pensar que é uma invenção minha neste sábado aqui, mas olha, quem me contou essa história foi o Santa Maria, do lado do Schellinger e do Sormani, em Roma ou em Milão, durante a Copa de 90. Para se eleger o melhor time de todo o planeta, seria preciso mesmo que Santos e Real Madrid se enfrentassem com todos os seus craques em um campo neutro. Isto nunca aconteceu. A história registra apenas um jogo entre as duas equipes. Foi no dia 17 de junho de 1959, em Madrid, e deu Real por 5-3. Bom, esse jogo, inclusive, tem uma história peculiar, né? O Santos foi prejudicadíssimo pela arbitragem. O Santos jogou melhor que o Real Madrid na partida. O Santos teve tentos anulados, jogadores machucados numa época em que você não dispunha de um banco de reservas para substituições. Sintomático, né? Depois disso, em 59, o Santos ainda não era tão famoso como ficou a partir de 61, 62, principalmente da vitória contra o Benfica em 62, na Copa Intercontinental de Clubes. Sintomático, quer dizer, no momento que o Santos se transformou numa agremiação efetivamente célebre, o Real Madrid fugiu da raia. Opiniões à parte, permanece ainda a polêmica, a nova discussão provocada pelo futebol. Qual foi o melhor time do mundo, Santos ou Real Madrid? O que eu acho é que a discussão é estimulante. Só de ter provocado esse programa eu já fico muito contente de vocês poderem rever duas maravilhas a partir dessa discussão. E é uma discussão maravilhosa, quer dizer, descobrir quem é o melhor time de todos eles, pode ser uma discussão maravilhosa. Eu acho difícil você dar um prognóstico qual foi o melhor. Eu acho que foram duas grandes equipes, duas equipes excepcionais. Tanto o Real como o Santos, na minha opinião, acho que foram as duas maiores equipes do mundo. Desde aquela vitória que eles tiveram com o Santos, eles nunca mais quiseram ter um confronto direto com o Santos para tirar a tema, quem é o melhor. Tanto é verdade que nós tivemos num quadrangular com River, Boca, Santos e Real em Buenos Aires. Nós ganhamos do River de 4-1, do Boca de 3-1 e na decisão com o Real Madrid eles não quiseram jogar. Eles deixaram o título para o Santos, deram um presente para cada um de nós e ficou por isso mesmo. Na possibilidade de ter sido realizado aquela final deste quadrangular em Buenos Aires, o Santos ganharia? Eu acho que era barbada. E nós já tínhamos visto eles jogarem anteriormente e sentíamos que podíamos ganhar e bem, né? E eu acho que eles também sentiram isso, porque viram o Santos jogar os dois jogos e viu que nós ganhamos fácil do River e do Boca e eles tiveram dificuldade para passar por eles. Então, eles sentiram que eles poderiam tomar uma caçapada, então preferiram.